Muito bem, pessoal, já vamos iniciar aqui então mais uma aula. Primeiramente, agradeço a todos que separaram um tempinho aí no seu dia para estar com a gente aqui online, né, presencialmente. Presencialmente não, né, online, a nossa live aí de sexta-feira com o nosso time de atendimento. Talvez o pessoal vá entrando aqui na sequência, mas se você também está assistindo esse conteúdo gravado, seja muito bem-vindo. Com certeza vai ser um conteúdo que vai ajudar bastante você aí no seu dia a dia. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre um tema que eu particularmente gosto bastante, que eu já comentei com vocês em algumas outras lives aqui, os outros momentos, que é muito importante a gente fazer, que é a parte de cold call, ou seja, prospecção ativa, principalmente pelo telefone, que é algo que não é muito utilizado hoje, tem poucas pessoas que fazem, para ser bem sincero, poucas clínicas que eu vejo aqui que já tem isso como um padrão, como uma estrutura, e quem faz isso sai muito na frente, tá? Ganha bastante tempo e bastante oportunidade, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente já começar aqui. Então, como eu falei assim, a gente vai falar sobre a parte de outbound, né, que é a prospecção ativa, alguns termos, algumas terminologias que a gente utiliza muito na área de vendas, que é importante vocês também já pegarem algumas coisas, mas principalmente, gente, essa parte do cold call, né, cold calling, ou seja, ligação fria, ela é muito importante porque, como eu falei, é uma estratégia que a gente consegue sim tirar uma boa base, né, trabalhar ali, muitas vezes, contatos que a gente já tem, e principalmente de uma forma ali que a gente consiga atender bem as nossas oportunidades, os nossos clientes, com um custo mais baixo. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, o grande foco que a gente tem que ter aqui hoje, para a gente iniciar, né, é tratar de alguns paradigmas, algumas questões ali que a gente conversa, que eu falo muito com vocês durante as mentorias, nos treinamentos que a gente faz, né? O primeiro ponto que vocês têm que entender é que muitas vezes a gente tem uma base, ela já existe, ela está lá parada, a gente não trabalha ela e a gente está rasgando o dinheiro da clínica e o nosso próprio dinheiro também, né? Porque o que acontece? Quando a gente deixa lá uma oportunidade passar, né, uma atividade sem realizar, uma lista fria sem ativação, a gente está queimando dinheiro, tá? Porque, principalmente quando a gente está falando em leads antigos, né, oportunidades que entraram, a clínica pagou por essa oportunidade. Pagou o tráfego, pagou a agência, pagou a estrutura, e por algum motivo a gente não conseguiu aproveitar aquele lead naquele momento, a gente demorou, o paciente parou de responder e ficou perdido. Ou seja, o investimento foi feito, né, quem ganhou dinheiro foi a agência, foi o Google, foi o Facebook, mas a gente não conseguiu converter isso em oportunidade, em dinheiro dentro de casa, às vezes pela simples falta de não ter conseguido falar com o lead, uma oportunidade. Com o paciente é a mesma coisa, a gente também já teve um custo de aquisição para colocar essa pessoa dentro do consultório, e mesmo assim a gente, depois de não ter conseguido converter, né, a gente deixou ele parado lá, né, o paciente veio, fez uma avaliação, não fechou, ou ela até veio, fez alguma coisa simples que deveria ter uma continuidade, um acompanhamento, e a gente não fez isso, logo a gente deixou dinheiro na mesa. Então, quando a consequência aqui, ou seja, quando a gente não acompanha esse lead, não faz os contatos, não vai atrás, a gente está deixando realmente de converter. E muitas vezes dependendo somente de oportunidades novas, de trazer mais lead, de fazer coisas ali, de pegar indicação, e a gente não trabalha o que a gente já tem dentro de casa, né? E aí um termo que eu quero trazer para vocês aqui também, né, que a gente fala muito essa questão do custo de aquisição, o famoso CAC, que é a sigla, né? Custo de aquisição de cliente. Então, ele interpela muitas coisas aqui, como eu coloquei algumas aqui, né? Por exemplo, o investimento que a gente faz no tráfego pago, em campanha de indicação, em geração de conteúdo, em tempo nosso também, né, de entrar em contato, mas eu poderia colocar outras coisas, como, por exemplo, sistemas que a gente utiliza, né, ferramentas CRM, a própria parte a gente usa algum servidor de inteligência artificial para o WhatsApp ou de ligação, tudo está rodando, o custo gera e a gente não aproveita o lead que está lá. Então, quanto mais a gente precisa investir em novas oportunidades, maior é o nosso investimento, logo, maior é o nosso CAC, o nosso custo de aquisição de cliente. Agora, se eu aproveito bem as oportunidades que chegam, eu vou reduzindo, porque o investimento é igual, né? O que a gente coloca lá no Meta, no Google, com agência, ferramentas, isso tudo é um valor igual. Agora, quanto mais oportunidades a gente converte, menor fica o nosso custo de aquisição. E isso é muito importante que vocês entendam, porque também não deixa de ser uma métrica que vocês podem trazer para a clínica para poder abordar e apresentar. Falar, olha, a gente
tem conseguido reduzir o nosso custo de aquisição. Logo, o nosso trabalho está sendo bem feito. Eu estou trabalhando essa base antiga de pacientes para a gente não precisar aumentar o nosso custo de aquisição, ou seja, eu estou economizando dinheiro da clínica, a gente pode investir em alguma outra coisa, tá? Então é muito importante vocês pensarem, entenderem essa dinâmica e essa jornada. E aí, sim, gente, eu pensei em fazer essa aula aqui para vocês, porque só na semana passada e no começo dessa semana, eu falei 3 vezes sobre esse assunto, com 3 clínicas diferentes, né, da importância de a gente trabalhar essas oportunidades de trazer, né, essa rotina, colocar esse ciclo e de fazer realmente isso. Nós aqui na operação da Celero, que a gente tem ali essa parte do atendimento terceirizado também, a gente trabalha muito com essa parte do cold calling, de trabalhar a base, a gente fica durante 60 dias tentando entrar em contato com todos os leads que estão em aberto no nosso CRM, porque a gente entende que o custo de aquisição já foi feito. A gente já, a clínica já pagou por aquele lead, então eu preciso fazer o máximo para conseguir converter, né? Então, o lead novo tem um custo de aquisição alto, né? A gente precisa fazer todo o investimento lá. Já o lead antigo, a nossa base, tem um custo muito baixo, porque ele já passou, já foi pago. Então, o custo que talvez eu vai ter, o que eu vou ter, é uma telefonia, eu criar uma campanha para tentar converter alguém que já está dentro de casa, ou que já clicou na nossa campanha, alguma coisa do gênero, né? Então, isso é muito importante vocês entenderem que a gente precisa fazer isso, a gente não pode deixar para depois, por mais que eu escute muito aqui que isso não funciona. Ah, Lucas, entrando em contato com as pessoas não dá certo, eu já tentei, já liguei aqui, liguei para 5, 6 pessoas e ninguém me atende, ou não consigo falar com ninguém, ou quando eu falo a pessoa não quer. O problema real não é que essa estratégia não dá certo, que ligar não dá certo, que ninguém quer falar no telefone. Se isso fosse verdade, gente, a gente não era bombardeado de ligação no nosso telefone todo santo dia. Todo dia aqui no meu celular, pelo menos, chegam pelo menos umas 10 ligações por dia, por baixo. Esse dia eu estava falando com meu pai, ele é síndico no prédio que ele mora, ele falou, pô, recebo umas 30. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu peguei o celular dele e fui ver lá, todo dia realmente era 20, 30 ligações por dia, né, no número dele que está em vários lugares, fornecedor, a gente querendo vender, um monte de coisa, né. Então, se isso não funcionasse, as empresas não investiriam tanto em telefonia. Logo, se tem tanta gente fazendo, a gente também precisa fazer porque dá certo. Agora, o que é fato? A taxa de atendimento hoje é cada vez mais baixa, a gente precisa ter técnica, e eu vou deixar lá no final uma sugestão para vocês, tá? Uma dica para vocês. A gente precisa ter volume, a gente precisa fazer muito isso, não adianta ligar 3, 4 vezes, ligar para 3, 4 pacientes, e ninguém está atendendo hoje, vou parar de ligar, vou fazer outra coisa. Não. Dados aqui da Celero, tá? A gente hoje tem uma taxa de atendimento, né, em cerca de 20%. Ok? Ou seja, a cada 5 pessoas, uma atende. Só que a nossa taxa de alcance, que a gente fala, porque tem muita gente que atende e já desliga de imediato, quando a gente olha para a taxa de alcance, quantas pessoas a gente realmente consegue alcançar e conversar, esse número cai para 11%. Ou seja, eu preciso ligar para 10 pessoas para conseguir falar com uma. Então, a gente tem que ser muito estratégico para que quando essa uma pessoa atende, eu consiga converter ela. E o grande problema que a gente vê hoje aqui é que a gente não consegue converter muitas vezes pelo que está na tela aqui, porque a gente liga de qualquer jeito. A gente liga sem um método, sem um contexto, sem um objetivo para aquela ligação. A gente não consegue se conectar com o paciente nos primeiros 3 segundos. E aí, esse cara vai embora. Então, é muito importante que vocês tenham exatamente um script, um contexto, uma estratégia para quando você vai fazer uma ligação. E você saber qual é a lista que você está ligando, por exemplo. Né? Qual é o perfil do paciente ou do lead que você vai fazer o contato. Porque você não pode usar o mesmo script ou a mesma estratégia para alguém que mandou uma mensagem pelo nosso no Instagram, por exemplo, há 3 meses atrás, um lead bem antigo, que a gente não conseguiu falar com ele, eu vou usar a mesma estratégia de um paciente que já é recorrente aqui da clínica. Que ele já veio 3, 4 vezes aqui na clínica, já nos conhece e tudo mais. E não vou precisar fazer uma abordagem encantadora, falando da clínica, falando dos benefícios, querendo entender mais o caso desse paciente. Não, ele já veio aqui, ele já é um cliente nosso, né? Ele já nem paciente é mais, ele já virou cliente. Agora, o cara que é um lead frio, aí sim, eu preciso
lembrar ele que ele clicou, ver se ele ainda tem interesse, entender qual é o objetivo dele, começar todos os processos, tá? Então, a fórmula mágica aqui, né, seria contexto mais uma cadência, ou seja, a gente ter uma estratégia, mais ter um fluxo de ligações, e é isso sim que resulta um objetivo atingido, que a gente chega no resultado positivo para conseguir converter cada vez mais as oportunidades. E assim, uma outra coisa que eu também escuto muito, tá, gente, de que as pessoas que eu converso aqui, Lucas, eu não gosto de fazer ligação, eu odeio receber ligação, eu acho isso super chato, super desagradável, as pessoas me ligam e me enchem o saco todos os dias por telefone, logo, eu também não quero fazer isso, como eu não gosto de receber ligação, eu não vou fazer. E aqui eu listei algumas das coisas que eu já ouvi das CRCs, das secretárias que eu já conversei aqui. Então, muitas falam assim que isso dá muito trabalho, que as pessoas não atendem, que toma muito não, as pessoas rejeitam muitas ligações, né? Elas não querem falar com a gente, elas não dão atenção, ou porque não tem muito da onde tirar uma base, né? Ou quando tem uns números aleatórios ali que não sabe nem da onde veio, né? Não sabe o que falar, falta script, né? Não sabem qual é o objetivo dessa ligação também, né? O que ela quer atingir com aquela ligação, e principalmente porque ela acha que não dá resultado. Eu deixei por último esse aqui porque realmente a estratégia de outbound, como eu falei para vocês, ela tem uma efetividade menor do que o inbound, né? Então, outbound, prospecção ativa, inbound é receptivo, né? Ou seja, o lead do tráfego pago, alguém que é indicado, ou seja, a pessoa entra em contato com a gente. Então, dentro do receptivo, o nosso resultado, a nossa conversão realmente vai ser maior. A gente está falando de um objetivo de conversão para agendamento de algo em torno de 30%, 40%. Né? A gente já falou um pouquinho sobre esse funil de vendas. Agora, quando eu faço uma prospecção ativa, o meu objetivo de resultado, principalmente falando em agendamento, ele vai ali para algo em torno de 5 a 8% de resultado. Então, realmente, o resultado ele é menor. Né? Mas só porque o resultado é menor eu não vou fazer? Não, não, porque senão eu estou deixando, às vezes, 1, 2, 3 agendamentos que eu posso fazer no dia para trás, certo? Com uma coisa que eu já tenho. Eu, como empreendedor, uma das coisas que eu mais abominava, que mais fazia meu sangue ferver, digamos assim, é quando eu via minha equipe parada. E eu falo, gente, aí, precisamos fazer alguma coisa, vamos aí, né? Precisamos ligar, precisamos agendar consulta, precisamos marcar uma reunião. E a minha equipe falava, Lucas, é que agora eu não tenho para quem ligar, não tenho o que fazer, não tenho oportunidade para abordar. Não chegou lead hoje, né? Já falei com todo mundo que eu tinha para falar. Eu falei, já fez tudo. Aí eu ia lá, abri o CRM, e eu vi que no meu CRM eu tinha lá 4.000 oportunidades em aberto na minha parte comercial, ou quando eu ia para as minhas CRCs terceirizadas, eu via lá que tinha 800 contatos no funil delas. Falei, não, gente, tem 800 oportunidades aqui, se a gente já falou com todos os leads novos, agora a gente vai atrás do lead antigo. Ou seja, lógico que eu tenho que ter uma priorização do meu dia, né, se eu não tenho uma pessoa segmentada só para fazer isso. Mas uma vez que eu já fiz a minha atividade de ouro, vamos falar assim, que é falar com o lead novo, aí eu obrigatoriamente tenho que ir para a minha atividade de prata, e depois para a atividade de bronze, depois para a atividade de latão, né? Mas eu preciso fazer. Porque em todo lugar eu tenho oportunidade de cavocar alguma coisa, né? E de tirar algum resultado. Tá? Então, a virada de chave, né, que a gente tem que ter aqui é que vocês precisam ter um processo muito bem definido. Você precisa saber exatamente como organizar o seu dia, como colocar essas multitarefas que vocês têm que realizar, né, dentro das 8 horas que nós temos disponíveis, né, de segunda a sexta, para que a gente consiga dar conta de atender os leads, de fazer as confirmações de consulta, de trabalhar os reagendamentos e também de ligar para essa base antiga. E isso vai ajudar muito vocês tendo realmente um processo, uma organização do seu dia bem feito, sabendo quais são as atividades que vocês têm que fazer, com scripts bem definidos e bem estruturados, ou seja, você sabe o que você deve falar com cada pessoa, você vai ficar muito mais tranquila quando você precisar abordar essas pessoas numa ligação. Você tendo listas bem organizadas, né, ou seja, agora eu vou ligar para leads antigos, agora eu vou ligar para pacientes que não vêm há mais de um ano, agora eu vou ligar para indicações, agora eu vou ligar para pessoas que ficaram com o orçamento em aberto. É mais simples do que eu jogar tudo no mesmo balaio ali.
até que pelo menos a gente tenha um bom treinamento, que a gente consiga falar de uma maneira organizada e tranquila, vamos falar assim, né, de qualquer assunto. Então, no começo, enquanto a gente ainda não tem esses scripts bem decorados, bem internalizados, é muito importante que vocês vão falando ali, digamos assim, de um em um, ou seja, ligando de pessoa para pessoa, tá? E aí também, lógico, tendo métricas de acompanhamento para a gente saber como tem sido isso, como tem sido a evolução dessas atividades. E aí, gente, uma coisa que eu quero trazer aqui também, né, porque acho que é importante quando a gente vai falar em cold calling, ou de prospecções ativas, digamos assim, né, é a gente entender que uma coisa é a gente ter um cold calling puro, ou seja, você pegar uma lista de pessoas que nunca ouviram falar de você, né, como por exemplo, aqui eu posso colocar você pega uma lista de indicações de pacientes ali que deram novo, mas assim, esse cara nunca ouviu falar de você. Ou uma coisa que eu já vi algumas clínicas fazendo, mas eu não indico, de comprar uma base de contatos. Vai lá numa associação comercial ou num parceiro, alguma coisa assim, e sair ligando para todo mundo. Né? Isso é um cold calling puro. Né? Que aí você tem que achar a pessoa, você não tem, como eu falei aqui, não tem um relacionamento, você não sabe quem é esse cliente, né, esse lead, você vai ter que começar do zero com ele pode até achar um pouco agressiva essa abordagem de uma certa forma, porque ele não conheceu você, ele não conhece você, ele não sabe quem é você, né? Então ele pode falar, pô, como é que você conseguiu meu número? Enfim, levanta uma série de coisas. Isso é o cold calling puro. Mas ainda assim, dá resultado. Dá resultado. É mais difícil, mas a gente consegue tirar números daí também. E outra coisa é você trabalhar um outbound para a sua base, para pessoas que já entraram em contato, que já demonstraram interesse, né, que já tem algum relacionamento com vocês. Então, aí a gente ativa, o que a gente vai fazer aqui é ativar uma lista de pessoas que a gente não conseguiu converter até o momento. Mas que ela já nos conhece, ela já viu nossa marca, ela já clicou num formulário, mandou uma mensagem no WhatsApp porque viu a gente no Instagram, alguma coisa do gênero, tá? Então, para nós na clínica, o ideal é a gente ativar a base e não trabalhar um cold calling realmente puro, na essência dele, digamos assim, que é realmente pegar os contatos e mandar bala nas ligações aí, tá? E assim, gente, aqui eu trouxe alguns pontos que você pode olhar aí dentro da clínica para entender que talvez existam oportunidades que você já consegue montar suas listas e por onde começar, né? Então, deixei algumas ideias aqui, né, que são das oportunidades ocultas que a gente tem dentro da clínica, que você pode ainda trabalhar e fazer as suas listas. Então, por exemplo, os leads novos que não foram convertidos, né, aqueles que só pediram preço e sumiram, né, pararam de falar com a gente, as avaliações que faltaram, isso, além do nosso processo comum ali de, não veio, amanhã eu já ligo e remarco, pega umas faltas lá de 3, 4 meses para trás, 6 meses, né? Os orçamentos não fechados também, os planos de tratamento que não converteram, também às vezes aqueles mais antigos, aí de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Eu tô com uma clínica nossa dentro da mentoria que já está trabalhando os planos de tratamento de 3 anos atrás. Está resgatando pacientes que passaram, fizeram um orçamento há 3 anos e não fecharam. Muitos desses já fecharam em outro lugar, alguns nem moram mais no local. A gente pegou até um caso esse dia do paciente que já tinha falecido, era uma senhora de idade, que fez o orçamento na época, mas a gente está atualizando a nossa base de dados, atualizando os nossos orçamentos, e mesmo assim eles já conseguiram agendar 7 avaliações nesse mês aqui de maio, né? E dessas 7 avaliações já tiveram 2 vendas, trabalhando uma base bem antiga. Começaram com 1 ano, já terminaram de 1 ano, de 2 anos, agora estão trabalhando base de 3 anos atrás. Uma outra aqui também de pacientes inativos, né, de gente, como eu falei, que por algum motivo parou os tratamentos, dos próprios pacientes recorrentes, por que não? Você pode levantar uma lista lá de quem, se você trabalha com tratamentos recorrentes, né, manutenção, ortodontia, coisa do gênero, você pode fazer uma lista só para isso, né, das indicações. Ou seja, tá vendo aqui? Aqui eu coloquei 8 modelos, 8 exemplos de lista que com certeza você tem aí no seu consultório, tá? Então, eu até coloquei aqui que é um dado que a gente puxou, né? Que eu fui vendo algumas pesquisas que eu já tinha feito anteriormente com os nossos clientes, que a gente tem ali hoje uma clínica, pelo que a gente já viu aqui, tem em média 30 a 50% de oportunidades de vendas que podem ser geradas através da sua própria base. As clínicas que a gente executa isso conseguem aumentar de 30 a 50% o faturamento, realizando uma estratégia muito forte de cold calling, tá? Então, qualquer ideia que eu já dou de ação imediata para vocês, exatamente, escolham 2 ou 3 dessas abas aqui e monta essa lista
e começa a abordar essas pessoas. Tá bom, gente? E aí uma outra coisa que eu também quero trazer para vocês aqui, na verdade, é reforçar uma parte aqui, né, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, que nós, quando temos um papel comercial, a gente não é somente atendente ou secretário, secretária da clínica. A gente é um comercial, e nós, como comerciais, a gente tem que ter, sim, um direcionamento muito maior, muito mais forte, para a gente conseguir trabalhar realmente conversão, tá? A gente tem que entender que a gente tem que ser propositivo e direcionado para o resultado. Então, a gente tem que sempre conduzir o nosso paciente, a gente precisa ser proativo, tomar a iniciativa e sempre definir os próximos passos quando a gente consegue conversar. E por que eu estou trazendo isso aqui? Né? Porque no cold calling, que é talvez um lead mais frio, vamos falar assim, até um pouco mais difícil de converter, se a gente não tiver esses cuidados, a gente não consegue usufruir dessa estratégia. Tá? A gente às vezes até consegue falar com as pessoas, mas se a gente for muito passivo, a gente não consegue transformar essa ligação numa conversão. Tá? Então, muito importante que a gente tenha uma postura comercial com relação aí aos nossos contatos que a gente fizer na base fria. Tá? Então, quando a gente, mais uma vez aqui, né, voltando a essa questão do CAC, eu acho que é importante a gente rever para dar sequência, o que a gente precisa entender é que nós vamos ter um método, que é o que eu vou falar aqui na sequência, tá? O nosso investimento ele é muito estratégico e a gente vai poder realmente trabalhar ali dentro das vantagens da reativação, né? Que, como eu já falei, então é um menor investimento, uma maior taxa de conversão, porque aí aquele lead que já foi gerado lá atrás não foi convertido, a gente vai conseguir recuperar e vai conseguir aumentar a nossa taxa de conversão, porque eu não estou colocando o lead novo dentro de casa, assim, trabalhando quem já está lá, eu vou conseguir ampliar o meu ciclo de vendas, né? Porque vou aproveitar melhor as oportunidades e eu vou também ter um relacionamento, vou trabalhar o relacionamento já existente com os nossos pacientes, o que facilita muito do nosso processo, tá? Então aqui também, né? O que eu trouxe, como eu estava falando, para a gente ter uma organização para poder aproveitar melhor. Então, como que a gente vai trabalhar essa organização, né? Primeiro, do nosso dia, que eu falei da hora de ouro, prata, bronze, lembra? Então, a minha sugestão, que eu sempre coloco aqui também, isso faz parte da nossa mentoria. O que é a minha prioridade máxima? Trabalhar os leads novos, ok? Então, quem entrou, quem está em conversa ativa comigo, é esse eu preciso trabalhar com prioridade máxima, porque ele tem uma maior taxa de conversão. Depois que eu já zerei, já falei com todo mundo que entrou recentemente aqui, né, as oportunidades mais quentinhas, a segunda lista que eu trabalharia é essa das avaliações faltantes. Ou seja, as pessoas que marcaram, não compareceram, agora eu vou trabalhar essa galera que faltou para eu poder converter e chamar essa pessoa de volta para uma avaliação. Depois disso, eu vou trabalhar os meus orçamentos. Liguei para todos os regionamentos, beleza? Ok. Vou trabalhar nos orçamentos. E aí são possibilidades de conversão, de vendas mesmo, né? De trazer a pessoa de 30, somente de até 90 dias, vamos colocar assim, né? Então, são pessoas que ainda têm uma oportunidade, só que aqui é muito importante, tá, gente? Nos orçamentos, o ideal é que a gente sempre tenha uma data pré-estabelecida para entrar em contato com o lead. Ele tem que sair do consultório já com um combinado, ou quando você falar com ele, tem que ter um combinado de quando a gente vai voltar a falar. Só que a gente sabe que na prática, me liga na segunda-feira, você ligou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não conseguiu falar com a pessoa. Né? A partir disso, ele entra numa lista onde a gente vai ficar tentando fazer contatos corriqueiros com essas pessoas, tá? Para poder ativar, para ter o sim ou não. Depois eu vou para uma lista desses pacientes inativos, então, quem já virou, quem já foi, quem em algum momento paciente aqui, já passou conosco, já fez nem que seja uma profilaxia, uma restauração, uma consulta médica só para receitar ali um remédio, que vê que estava com uma dor específica. Então, eu preciso abordar essas pessoas para verificar se elas não precisam, pelo menos um check-up fazer, algo do gênero. E aí, por fim, eu vou para os leads, coloquei aqui por procedimento, mas você pode trabalhar por campanha que você fez, a gente vai trabalhar ali que nem uma campanha de marketing, a lista da indicação, alguma coisa assim, que você tem aí de listas que essas sim são realmente frias. Né? Então eu fui desde lá de um contato fervendo até um contato frio, e aí eu vou trabalhar essa ordem.
ok? Então, gente, a prioridade, como eu falei aqui, principal que a gente tem que ter, né, é trabalhar o que vai dar uma maior taxa de conversão. Mas eu não posso destinar 100% do meu dia só para o que está na prioridade máxima e alta e esquecer as outras, porque senão eu estou deixando o dinheiro na mesa, tá bom? E assim, gente, eu deixei alguns scripts aqui, mas como sempre, o script para vocês aqui, você está aqui, está assistindo esse vídeo, você pode tirar um print do que eu estou trazendo aqui algumas ideias, porém, esse aqui é um material que é um ouro que a gente entrega para quem entra em contato comigo. Então, se você quer receber esses scripts, se você quer saber um pouco mais sobre como a gente pode ajudar vocês ali, em primeiro lugar, eu vou te pedir para dar o triplo C nesse vídeo, né? Se você está assistindo ele gravado, curta, comente, compartilhe. Eu quero saber também se hoje vocês já fazem alguma coisa nesse sentido aí na sua clínica, se vocês já trabalham com essas listas. E se você também quiser receber esses scripts, basta você ou comentar aqui nesse vídeo no YouTube, ou mandar uma mensagem no nosso Instagram, ou me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que está lá também nas nossas redes. Ou seja, entre em contato com a gente e fala, Lucas, eu quero receber os scripts de Cold Calling. E aí eu vou mandar não só os scripts, vou mandar toda essa apresentação para você, inclusive com esses scripts aí para você conseguir aproveitar melhor. Combinado? Então, bora lá, vamos seguir em frente. Uma vez que você já definiu a tua estratégia, a tua lista, para quem você vai ligar, o script, ou seja, como que você vai abordar, eu quero deixar alguns recados aqui, o que você deve evitar fazer. Eu estou falando muito o que você deve fazer, agora eu vou falar o que você não deve fazer de forma alguma. Né? Então, o primeiro, assim, o princípio fundamental, né, que eu quero que vocês entendam, é que quando a gente falha com o lead, quando a gente falha, quando a gente desagrada ele de alguma coisa, principalmente num cold call, a gente está numa linha muito tênue. Assim, minha margem de erro ela é próxima do zero. Porque se eu erro alguma coisa, se eu desagrado, se eu me desconecto com uma pessoa que já era fria, aí eu perdi tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu deixei algumas questões aqui, né, que são muito importantes, como por exemplo, a primeira aqui é você ligar, como eu falei, sem um contexto. Você ligar e, oi, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu sou da clínica XPTO. Eu queria falar com você para agendar uma consulta. Mas não tem meu telefone. O seu telefone estava aqui na minha base, eu não sei exatamente como, mas eu tenho o seu número, eu queria agendar uma consulta. Queria, né, ver se o senhor tem interesse em agendar uma consulta. Poxa vida, sem contexto, sem engajamento, morreu, a pessoa vai desligar na tua cara. Outra coisa, não falar como um robô. A gente tem que tomar um cuidado, porque a gente já tem agora IAs que fazem ligação também, né? Mas elas ainda não são boas. Então, porém, quando a gente tem o tom de voz, principalmente quando eu falo que a gente tem o sorriso na voz, isso facilita muito na hora do engajamento, a gente conversar com as pessoas e fazerem elas interagirem com a gente. Outro ponto que é muito importante, nunca peça desculpa por ter ligado para a pessoa. Né? Você não está fazendo nada de errado. A gente pede desculpa quando a gente está fazendo algo de errado, certo? Você aqui, entenda que essa ligação é algo que é bom para o paciente. Você está trazendo uma oportunidade para ele cuidar da saúde dele. Então você não precisa se desculpar. Né? Você tem que talvez agradecer pelo tempo dele, agradecer pela disponibilidade de conversar contigo, mas nunca pedir desculpa. Tá? Então tomem esse cuidado, essa é uma palavra que te inferioriza muito na ligação. Um outro ponto aqui é você não pressionar também o teu paciente, o teu lead. Então, entenda, essa pessoa que você ligou para ele, ela não, talvez esteja no momento, ou ela não está pronta para fazer aquilo. Então você tem que estimular que essa conversa aconteça, que esse desejo seja desperto novamente. Então você fica muito na pressão, tipo, vamos imaginar, não, isso aqui, não, relaxa, você vai vir aqui, a gente vai falar sobre isso na avaliação, mas vamos marcar. O cara não vai. Você vai afastar o lead e não aproximar ele, que é o que a gente precisa. Uma outra questão também é não expor informações sensíveis, como dependendo ali, principalmente a gente usa isso muito quando é a base de indicação, tá? Por exemplo, já aconteceu isso, por isso que eu coloquei essa parte aqui, né? Era uma clínica odontológica, fez uma lista de indicações, e aí a gente sempre falava quem era a pessoa que indicou, né? Oi Lucas, tudo bom? Tô te ligando porque a dona Maria passou o seu contato aqui e falou que você teria interesse em marcar uma consulta de avaliação para tua saúde bucal. Né? Dona Maria, pô, mas a Maria tá de sacanagem comigo, como é que ela passou meu contato? Tudo mais, eu vou matar a Maria. Eu teve até um que ficou bem chateado, ele falou assim, pô, mas a Maria tá achando que eu tenho bafo, então é isso que, sei lá, fale na minha cara, e criou uma situação bem chata, né?
Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de captar as informações, principalmente com a indicação, né? Se a pessoa ela autoriza que você diga que foi ela que passou a indicação. É o que a gente indica sempre, tá? Dentro da nossa estratégia de indicação, é pedir para a pessoa colocar o nome e ela marcar um X ali, ou dizer para a gente que está tudo bem falar em nome dela, né? Um outro ponto aqui é que a gente não descartar um lead só com o motivo ou colocar uma observação lá sem interesse. Não quer. Por que não? Isso aqui é muito perigoso, gente, porque quando a gente descarta, já falamos sobre isso, né, algumas outras vezes também. Vou até deixar um vídeo aqui em cima onde a gente fala sobre isso, sobre a importância, né, de qualificar bem o seu paciente. Então, quando eu só coloco lá sem interesse, eu quando talvez vá resgatar uma lista, ou vou pegar alguns contatos, ou qualquer situação, eu não sei como abordar essa pessoa. Ou seja, se eu só cheguei num ponto que ele falou que não tem interesse, não descobri, de duas uma, ou eu não consegui abrir esse paciente, conversar com ele, entender o que ele quer, né? Ou simplesmente eu fiz uma ligação protocolar. Ah, eu não quero. Então tudo bem, obrigado. Bem, desligar o telefone. A gente não pode perder, já falamos sobre isso também, né? A gente tem que entender que todo lead, todo contato que a gente faz é o nosso último prato de comida, então a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade e fazer essa conversão realmente acontecer, né? E nunca encerre com o famoso qualquer coisa, estou à disposição, né? Quando você quiser, veja aí, entre em contato comigo, né? Quando você quiser, estou à sua disposição. Quando você tiver interesse, você pode ligar para agendar. Nunca, nunca, jamais façam isso. Você não só isso aqui demonstra um desinteresse no paciente, né? Como também você passa a tomar de decisão para o teu paciente. Quando ele quiser, ele entra em contato com você, tá? Não é, então a gente virou passivo na relação, a gente sempre tem que ser ativo, né, dentro da relação comercial. Então sempre entendam e definam qual é o próximo passo, né? Então você termina a ligação, em vez de falar qualquer coisa, você me liga, estou à disposição de falar, então muito importante isso aqui, entendi que agora não é o momento, mas vamos falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, posso entrar em contato com o senhor daqui 3 meses para ver como é que já está isso, já vai estar talvez melhor, um outro momento que a gente possa conversar, alguma coisa do gênero. Sempre defina o próximo passo. Vou deixar um outro vídeo aqui em cima, onde a gente fala sobre o método PPA, que é o da próxima pergunta, onde a gente também fala muito sobre isso, sobre como abordar e sempre fazer o combinado de como seguir em frente com a nossa conversa. Pessoal, e aqui só para a gente entender, a última questão que eu quero trazer para vocês aqui, né, são as métricas, porque a gente sempre fala da área comercial também, né, fazer as coisas por fazer é um perigo muito grande, porque eu não sei se vale a pena fazer, se está dando certo, se eu tenho que mudar, se eu tenho que abordar alguma coisa assim. Então, é importante que vocês, além de realizarem essas ligações, que vocês acompanhem os dados para entender ali qual é a aceitação e qual é o resultado que a gente tem dado. Por exemplo, aqui na Acelero, mais uma vez, a gente acompanha muito esses números da telefonia para a gente poder fazer os nossos ajustes. Então, questão de tentativas, que nem eu falei para vocês ali, né? A gente hoje já sabe que a gente tem uma taxa de atendimento de X, uma taxa de alcance, né? Que a gente fala que não consegue falar com as pessoas de Y. Eu sei quantos agendamentos a gente consegue fazer por telefone, aí eu consigo ver qual é o percentual de comparecimento feito pelo telefone, sabe? Então, com base nisso, eu consigo até, no nível gerencial do nosso próprio trabalho, entender e ter dados, por exemplo, para vocês trazerem para a própria gestão da clínica, né, se isso, quanto está ocupando de tempo, de recurso, de efetividade, né, mas que está sendo feito, ou seja, olha, aqui morreu as oportunidades que a gente tem, já zerou, porém eu ativei aqui, fiz a estratégia de cold calling e tudo mais, e eu consegui realizar lá 45 ligações, falei com 12 pessoas, agendei 6, né, e agora já tivemos aqui 2 comparecimentos e um fechamento, hipoteticamente falando, né? Que ótimo, porque se você não tivesse feito, não teria nada, não teria assim um fechamento. A gente não teria levantado 2, 3 possibilidades de levantar ali uma nova proposta, né? Então isso é muito importante, né? Bem como a receita também que é gerada disso, para a gente entender o ROI, né? O retorno sobre o investimento, ou seja, de todo esse trabalho que eu fiz durante o mês, quanto que gerou de venda? Poxa, eu consegui levantar aqui 15 mil reais de venda através do Cold Call. Maravilha, 15 mil reais que estavam perdidos se a gente não tivesse entrado em contato. Entende? Então isso também é uma excelente oportunidade para você ser proativa
e gerar um faturamento novo para a clínica, tá? Então, a pergunta, né, que a gente tem que sempre ter muito claro, né, é quantas oportunidades eu movimentei ou eu gerei no dia de hoje, né? Qual que foi o meu ROI dentro disso aqui? O que que eu gerei para a clínica de resultado através das minhas ações e da minha estratégia comercial executada no dia de hoje, né? Então, para a gente fechar aqui, né, eu tenho essa mensagem final, então hoje eu quero que vocês entendam que a gente precisa movimentar o nosso funil todos os dias, que a gente não pode incomodar os nossos pacientes, né? Não é sobre insistir, ficar fazendo cold call, ou seja, o famoso ser chato, né? Também não é sobre simplesmente aqui, a gente não pode entender que isso é uma estratégia de telemarketing, certo? Ou seja, só ficar ligando de qualquer forma. Não, isso aqui é tudo uma estratégia comercial, uma forma assertiva de nós aproveitarmos as melhores oportunidades que nós já temos. Então, entendam isso, interpretem como que a gente consegue trazer ali, e esse cara fala assim, né, que a gente não pode esperar o paciente tomar a decisão dele, e sim, a gente deve ajudar ele a tomar as melhores decisões, porque nós sabemos muito melhor que ele o como funciona, o que e o benefício que ele vai ter e o quanto isso é importante para ele, às vezes ele não tem essa ideia. E eu falei para vocês também aqui que eu ia deixar uma dica para quem assistisse o vídeo até o final, né? Então a dica que eu tenho dentro do cold calling é a seguinte: a gente tem que, hoje fizemos alguns testes aqui e identificamos que quando a gente tenta ligar para a mesma pessoa na sequência, tá, umas 2 ou 3 vezes, a gente tem melhorado muito a nossa taxa de atendimento. A gente quase dobrou a nossa taxa de atendimento e de contato com as pessoas, né? Então, em vez de você só ligar uma vez e já partir para o próximo, liga ali umas 2, 3 vezes. Se essa pessoa não atender, manda uma mensagem para ela, fala: olha, tentei te ligar, preciso falar contigo o quanto antes. Porque aí a pessoa que está do outro lado da linha, ela vai olhar e falar: caramba, me ligou 3 vezes, mandou mensagem, realmente é importante, deixa eu ver o que que é. Você ativa um gatilho mental nesse lead que ele tem um interesse muito grande aí em saber com vocês, saber de vocês o que que vocês têm a falar. Então, essa é uma dica que tem mudado o nosso jogo aqui e que eu quero que vocês tentem por aí também. Pessoal, então é isso que eu tenho para hoje. Eu quero agradecer aí a participação de vocês, né, de quem esteve online aqui comigo. Como sempre, vou abrir um espacinho para dúvidas aqui, para quem está no online. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu quero agradecer pela sua companhia, por você estar aqui com a gente. Vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela, para que você evolua o seu processo, que você se torne cada vez mais uma secretária comercial, uma CRC de sucesso e com alta conversão. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, forte abraço e até mais.